Boa tarde, galera. Aqui quem fala é o professor Luiz Felipe, da Unidade Barra da Tijuca. E eu vou gravar uma aula para o oitavo ano de Matemática 1, a primeira aula do capítulo 2, um capítulo que fala sobre o princípio fundamental da contagem. Tá certo, galera? Espero que todos estejam bem. Esse momento vai passar e vamos torcer para que ele passe bem rápido, certo? E aí, galera, vamos lá. A gente vai falar de algo que está muito presente na nossa vida, que são o número de possibilidades de acontecer coisas, que a gente chama de contagem. Por exemplo, se eu pego um bilhete da Mega Sena, quantos jogos de 6 números são possíveis eu montar utilizando os 60 números disponíveis? Será que o valor do número de jogos é maior do que o prêmio máximo, que já rolou em torno de 200 milhões de reais? Será que eu gasto mais de 200 milhões de reais? O código Morse, aquele código de decifrar enigmas, códigos, quantas são as possibilidades para escrevermos o alfabeto com código Morse? E quantas são as possibilidades de escrevermos números? Então essas perguntas é que dão a ideia de contagem. A contagem de objetos é algo tão antigo quanto a existência da própria humanidade. Com a evolução, novas estratégias surgiram. Existem diversas maneiras para se contar números de objetos ou coisa, e a contagem caso a caso é a maneira mais simples. Vamos para um primeiro exemplo. Exemplo 1. A Helena possui, aqui, 3 saias e 2 blusas de cores diferentes. A figura abaixo mostra uma escolha possível para essas cores. Então eu coloquei uma saia azul, uma saia roxa, uma saia amarela, uma blusa vermelha e uma blusa verde. Ela vai à faculdade a semana inteira, porém quer usar conjuntos diferentes de saia e de blusa de segunda até sexta. Helena realizará o seu desejo? Ela vai conseguir não repetir a mesma combinação, usando sempre uma dessas saias e uma dessas blusas? Então vamos pensar. Uma das maneiras da gente estruturar, a gente chama de árvore de possibilidade. Ela está aqui, galera. Eu coloco as 3 saias, azul, roxa e amarela, e coloco para cada uma delas 2 possibilidades de blusa. Então a Helena pode ir com a saia azul, a blusa vermelha, a saia azul e a blusa verde, a saia roxa e a blusa vermelha, a saia roxa e a blusa verde, a saia amarela e a blusa vermelha, a saia amarela e a blusa verde. Isso a gente chama de contagem. Eu contei todas as possibilidades dela ir à faculdade vestindo uma dessas saias e uma dessas blusas. Então a quantidade de maneiras diferentes que ela tem de se vestir são 2 para a saia azul, 2 para a saia roxa, 2 para a saia amarela, totalizando 6 possibilidades, que não deixa de ser o resultado de 3 vezes 2, que seriam 3 possibilidades de saia e 2 possibilidades para as blusas. Então, ela pode ir à faculdade, porque ela tem 6 maneiras, e ela quer ir à faculdade de segunda até sexta, que são 5 dias, ainda sobra um look para ela usar no sábado e no domingo, com essas roupas. Então, olha só, atenção. A Helena, ela tinha que selecionar 2 itens, uma saia e uma blusa. Tais escolhas são chamadas em matemáticas de eventos. Então, o que são eventos? São as escolhas de coisas diferentes que a gente pode combinar, que a gente pode arrumar. Então, a gente chama isso de um evento. O evento dela era a escolha de uma saia e a escolha de uma blusa. Repare que a escolha por uma determinada saia não interfere na escolha da blusa. Então, uma coisa não interfere na outra. Ela não botou nenhum obstáculo que ela não pudesse usar cores iguais, por exemplo. Tal fato torna esses eventos independentes. Então, uma coisa é vestir uma saia, outra coisa é vestir uma das 3 blusas. Para cada escolha da saia, o número de possibilidades de escolha da blusa é mantido. Então, para cada saia, ela escolhe 2 blusas. Ela tinha 2 chances de escolher blusas. Assim, o resultado
é obtido bastando se multiplicar o número de saias pelo número de blusas. Então, o número de possibilidades de cada evento independente vai dar o total de possibilidades da ocorrência daquele evento. Então, ela tinha 3 possibilidades nas escolhas de saia, 2 possibilidades nas escolhas da blusa, então totalizando 6 possibilidades. E aí, galera, olha só, um outro exemplo. Esse é do Clube da Matemática do OBMEP. Quantos percursos diferentes o ratinho da figura pode fazer para chegar até o queijo? Então ele vai entrar por aqui, ele tem que chegar até o queijo. Ele só tem uma entrada aqui, galera, não é isso? Ele só tem uma entrada. Mas, vamos voltar rapidinho aqui. Se ele vier para aqui, não é isso? Ele aqui, quando ele entra aqui, ele tem 2 possibilidades de caminho. Ele opta por esse caminho ou ele opta por esse caminho daqui. Certo? Olha aqui. Desculpa, voltei. Isso é aula ao vivo, acontece. Então vamos voltar aqui pro ratinho. Vamos lá. Olha aqui, galera, ele pode vir para aqui ou ele pode vir para cá. Ele entrando aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 possibilidades de escolha. Se ele escolher esse lado aqui, ele tem 1, 2, 3, 4 saídas. Não é isso? Então, quantos percursos diferentes o ratinho pode fazer para chegar até o queijo? O que vocês responderiam? Vamos pensar? Ao entrar no labirinto, o ratinho precisa escolher entre 2 caminhos. Após a primeira escolha, ele se depara com uma nova seleção dentre 4 possibilidades possíveis, independente do caminho escolhido. Vou voltar rapidinho. Então, olha só, ele tem 2 escolhas e aqui ele tem 4 escolhas. 4 para aqui. Então, ele tem 4 vezes 2, cada uma ele tem 4 escolhas, entre 2 possíveis, ele tem 8 possibilidades. Confere, galera? Então, vamos seguir. São 8 o número de possibilidades. Olha um outro exemplo, gente. Um grandioso rei desejou estabelecer um padrão para os azulejos de seu castelo. Cada azulejo deve ter a forma de um paralelogramo com um círculo na sua região interna. O rei forneceu 4 opções de cores diferentes, distintas para pintar o paralelogramo, e 3 para pintar o círculo. Então ele tem 4 opções para pintar o paralelogramo e 3 opções para pintar o círculo. Certo? E a pergunta é de quantas maneiras diferentes podemos pintar esse azulejo? Certo? E aí, o que vocês acham? Vamos pensar? Vamos para a solução. Olha só, gente. Eu supus 4 cores para o paralelogramo. Azul, um rosa, um verde e um amarelo. E para a parte do círculo, eu pensei em 3 cores: roxo, vermelho e laranja. Certo? Então ali, azul, rosa, verde, amarelo, e para as outras, roxo, vermelho e laranja. Então, para cada uma cor que ele escolha para o paralelogramo, se ele escolher o azul, ele tem 3 possibilidades de escolha para o círculo. Ele pode botar o paralelogramo azul, círculo roxo, paralelogramo azul, círculo vermelho, paralelogramo azul, círculo laranja. E para o rosa, o paralelogramo rosa, o círculo roxo, paralelogramo rosa, o círculo vermelho, paralelogramo rosa, o círculo laranja. E isso se repete para as cores do paralelogramo verde e para o paralelogramo amarelo. Então a gente vê que para cada uma escolha que ele faz para o paralelogramo, há 3 possibilidades de escolha para o círculo. Então 4 vezes 3, ele tem 12 maneiras de pintar esses azulejos. O diagrama de árvores é uma ferramenta facilitadora na visualização do raciocínio desenvolvido, porque ele consegue que a gente mostre todas as possibilidades. Certo, galera? Vamos continuar? Então, olha só, o que é o princípio multiplicativo ou princípio fundamental da contagem? Se um evento A puder ocorrer de N maneiras, um evento B puder ocorrer de N maneiras, e se A for independente de B, então a quantidade de maneiras distintas dos 2 eventos ocorrerem simultaneamente, ao mesmo tempo, é M vezes N. Então, o que é um evento A? Por exemplo, a escolha, vamos lá na menina, na escolha da saia, ela tinha quantas possibilidades de escolhas de saia?
ela tinha quantas possibilidades de escolhas de saia? Ela tinha 3 possibilidades nas escolhas de saia. Ela tinha quantas possibilidades das escolhas de blusa? 2 possibilidades na escolha de blusa. Então, quais são os eventos? Escolha da saia, escolha da blusa. De quantas maneiras ela pode escolher a saia? De 3 maneiras. De quantas maneiras ela pode escolher a blusa? De 2 maneiras. Então, eu tenho 2 eventos e esses 2 eventos, cada um deles tinham 3 maneiras e o outro tinha 2 maneiras. Aqui, qual é o primeiro evento? A cor que eu vou pintar o meu paralelogramo. Qual o segundo evento? A cor de escolha do círculo. Qual o número de possibilidades que eu vou ter para pintar o paralelogramo? 4. Qual o número de possibilidades que eu tenho para pintar o círculo? 3. Então, vamos aqui para a definição. Se um evento A, quem é um evento A? Pintar o paralelogramo. Ocorrer de M maneiras. Quantas maneiras eu tinha? 4. E um evento B, quem seria o evento B? A pintura do círculo. Ocorrer de N maneiras, quantas maneiras? 3. E A for independente de B, pintar o paralelogramo é uma coisa, galera, pintar o círculo é outra. Todo mundo de acordo? O total de possibilidades para que esses 2 eventos ocorram simultaneamente vai ser o produto do número de possibilidades da quantidade de maneiras de cada um dele acontecer. Fechou? Matematicamente escrito assim parece mais complexo, mas a ideia é essa. Então, olha só, uma lanchonete vende uma promoção de um lanche a um preço único. No lanche estão incluídos um sanduíche, uma bebida e uma sobremesa. São oferecidos 3 opções de sanduíches: hambúrguer especial, sanduíche vegetariano ou um cachorro-quente completo. A opção da bebida tem 2 tipos de escolha. Ou você opta pelo suco, ou você opta por um guaraná. Para a sobremesa existem 4 opções. Você pode escolher um cupcake de cereja, um cupcake de chocolate, um cupcake de morango ou um cupcake de baunilha. Considerando todas as opções oferecidas, de quantas maneiras um cliente pode escolher o seu lanche, tendo obrigatoriamente um sanduíche, um tipo de bebida e um tipo de sobremesa. Então, os eventos são a escolha do sanduíche, a escolha da bebida, a escolha da sobremesa. E quantas maneiras cada um tem? Vamos para a árvore de possibilidade. Está aqui, ó, um hambúrguer. Então, ele pode escolher entre o suco, não é isso? Ele tinha um suco e tinha um guaraná. Aqui, ele pode escolher o outro vegetariano, um suco e o guaraná. E aí ele pode escolher o cachorro-quente, o suco e o guaraná. E para cada uma delas, ele tem 4 opções de cupcake, de sabores de cupcake. Então, quantas possibilidades para o primeiro evento, que é a escolha do sanduíche? 3. Quantas possibilidades para a escolha da bebida? 2. Um suco ou um guaraná. E quantas possibilidades para a escolha da sobremesa? 4. Então, o total de possibilidades vai ser o produto do número de possibilidades de cada um deles individualmente. 3 vezes 2, 6 vezes 4, 24. Agora, galera, vocês vão dar uma pausa, fazer os exercícios da apostila da página 27, os números 1, 2 e 3. E assim que terminar, você tira a pausa e retoma a aula. Valeu? Nós vamos falar agora de problemas de contagem que tenham restrições. Vamos lá para um problema para a gente ver como é que é. Quais e quantas são as formas de pintar as 3 regiões da figura utilizando 4 cores diferentes, sendo dadas as cores azul, vermelho, laranja ou cinza? Então você tem que pintar as 3 regiões, essa região oval, essa região retangular e essa região triangular, e você tem 4 cores diferentes. Então você não pode repetir cor. Bora? Então, olha lá. Primeiro, são 3 decisões a tomar, né? Eu tenho que escolher sempre uma cor diferente para cada região. Vamos começar, galera, por essa região oval aqui, ó. Essa região, eu vou até marcar aqui, olha aqui, galera. Essa região oval, essa parte oval aqui. Quantas escolhas eu tenho para essa região? Eu tenho 4 escolhas de cores. Eu posso escolher azul, vermelho, laranja ou cinza. Eu não usei nenhuma, eu tenho 4 possibilidades de escolha.
Tendo escolhido uma cor para essa, quando eu for para a região retangular, eu passo a ter 3 possibilidades de escolha. 3 apenas. 3 possibilidades de escolha. Ou eu vou ter uma dessas que eu não escolhi para pintar a oval, não é isso? Tendo escolhido as duas, a da parte oval e da parte retangular, quantas opções de escolha me sobram para a região triangular? 2 opções de escolha. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho 4 opções de escolha para a parte oval, 3 opções de escolha para a parte retangular, 2 opções de escolha para a parte triangular, o que me dá um total de 24 maneiras diferentes de pintar. Então agora eu tenho uma restrição. Qual é a restrição? Não posso repetir a cor. Se eu não posso repetir, eu tenho que analisar o problema primeiro. Quando um problema apresenta restrição, quando um problema apresenta uma restrição, o matemático Lima propõe algumas estratégias para resolver. Quais são elas? Primeira, postura. Devemos sempre nos colocar no papel da pessoa que deve fazer a ação solicitada pelo problema e perceber que decisões devemos tomar. Nós devemos tomar a decisão se colocando no papel da pessoa. Segundo, a divisão desse problema. Devemos sempre que possível dividir as decisões a serem tomadas em decisões mais simples. E terceiro, não devemos adiar as dificuldades. Pequenas dificuldades adiadas costumam se transformar em imensas dificuldades. Se uma decisão a ser tomada for mais restrita que a demais, essa decisão deve ser tomada em primeiro lugar. Quanto maior a restrição, é nela que eu tenho que agir primeiro, certo? Olha só, galera, vamos exercitar mais um pouquinho. Eu quero todos os exercícios da apostila da página 30 e 31, todos, que vocês tentem fazer todos, certo? Precisar, manda dúvida lá no Classroom. Professor, estou com dúvida no exercício tal da página 30. E aí a gente grava aqui e eu explico. Valeu, galera? Tenta fazer, dá um pause e retoma a aula. Agora eu vou falar dos conectivos E e O. Qual a diferença em utilizarmos o E e O no problema? Vamos para esse problema aí. Bruna vai fazer uma pesquisa de opinião em algumas unidades do Colégio Alfacema. Ela partirá da unidade Jacarepaguá e pretende visitar a unidade Recreio, certo? Mas antes ela tem que chegar a essa unidade, mas ela tem que passar por outras duas. Então ela vai ter que passar ou na unidade Barra ou na unidade Arena para pegar material. Então eu coloquei os caminhos possíveis que ligam a unidade Jacarepaguá à unidade Barra, eu identifiquei por A e B. 3 caminhos possíveis que ligam a unidade Jacarepaguá à unidade Arena, que eu chamei de CDE. E da Arena para Recreio, 2 possibilidades de caminho, e da Barra para o Recreio, 2 possibilidades de caminho. E a pergunta é quantas opções Bruna tem para ir da unidade Jacarepaguá à unidade Recreio nessas condições descritas, ou seja, na condição que ela precisa passar em uma das duas. Vamos lá, gente. Bruna pode chegar à unidade Recreio de 2 maneiras diferentes, certo? Ou ela passa pela Barra ou ela vai passar pela Arena primeiro. Então eu vou desdobrar esse problema em 2 casos. Vamos lá. Primeiro caso, gente. Ela vai fazer unidade Jacarepaguá, unidade Barra e depois unidade Recreio. Então, unidade Jacarepaguá e vai passar na unidade Barra e vai chegar à unidade Recreio. Nesse caso, são 2 caminhos da unidade Jacarepaguá para a unidade Barra e 2 caminhos da unidade Barra para o Recreio. Vamos voltar lá para dar uma olhada? Olha aqui. Da unidade Jacarepaguá para a Barra A e B, da unidade Barra para o Recreio FG. Então eu tenho quantas possibilidades de caminho? Eu tenho 4 maneiras diferentes de chegar da unidade Jacarepaguá à unidade Recreio, passando pela unidade Barra, certo? Isso foi a primeira maneira. Vamos para a segunda maneira, galera. Ela tem que ir da unidade Jacarepaguá para a unidade Recreio, não é isso? Mas passando pela unidade Arena. Jacarepaguá, Arena e vai para o Recreio. Então, Jacarepaguá e vai passar na Arena e vai chegar ao Recreio. Então, nesse caso agora, vamos voltar lá no desenho, eu tenho 3 caminhos de Jacarepaguá até a Arena, que eu identifiquei por CDE, e 2 caminhos da Arena até o Recreio, que eu identifiquei por IH. Então, total de possibilidades que ela tem são 6. E qual o total de possibilidades diferentes, levando essas condições, que ela tem que passar em uma ou na outra unidade primeiro? Vai ser a soma desses trajetos, 4 trajetos que ela tem da unidade Jacarepaguá até a Recreio passando pela Barra, mais 6 que que ela tem da unidade Jacarepaguá chegando o Recreio passando pela Arena.
e o total são 10 possibilidades diferentes de caminho. Essa questão, gente, dos divisores eu queria fazer junto com vocês, tá? Podemos? Quantos divisores possui o número 126 mil? Primeiro eu já coloquei ele aqui decomposto. Vamos lá, galera. Eu vou ver, você vai ver que aqui o E aparece bem forte. Se eu for escrever isso como uma potência de fatores primos, eu tenho que 126 mil, ele pode ser escrito como 2 elevado à quarta vezes 3 elevado ao cubo vezes 5 ao quadrado e vezes, eu vou pedir licença e botar 7 elevado a 1. Certo? Então, o que isso significa? Que se eu posso 2 elevado à quarta, isso me dá quantas possibilidades de escolha para números que eles são divisíveis? Esse número é divisível por 2, esse número é divisível por 3, esse número é divisível por 5, esse número é divisível por 7. Mas além, ele é divisível por 2 ao quadrado, que é 4, ele é divisível por 2 ao cubo, que é 8, ele é divisível por 2 à quarta, que é 16. E ele é divisível por 2 elevado a 0, porque 2 elevado a 0 é 1. Então, aqui nas potências de base 2, eu tenho 5 escolhas de números. 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, 2 elevado ao cubo e 2 elevado à quarta. Então, aqui o total de possibilidades de escolha de números são 5, certo? Qual o total de possibilidades de escolhas de números nesse produto? Aqui eu posso escolher 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado ao quadrado e 3 elevado ao cubo. Eu tenho aqui 4 possibilidades de escolhas, porque vai do 0 ao 3. Aqui, galera, quantas possibilidades de escolha? São 3, concordam? Porque é 0, 1 e 2. São 3 possibilidades de escolha. E aqui eu tenho o 1 e o 7. São 2 possibilidades de escolha. Porque eu estou contando. Por que, professor, 2? Porque eu conto 0. 0 e 1. 7 elevado a 0, 7 elevado a 1. 5 elevado a 0, 5 elevado a 1, 5 ao quadrado. Então, isso vai me dar o quê? 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2. Isso me dá 120 divisores. Então, esse número 126 mil, ele tem 120 divisores. 120 divisores. Por quê? Porque eu posso escolher um número para aqui, né? Esse outro número para aqui, outro número para aqui, outro número para aqui. Isso, vezes isso, vezes isso, vezes isso, vai me dar um, o outro vai me dar outro, e eu vou ter 120 divisores do número 126 mil, tá? Então, deixa eu dar uma apagada para a gente dar uma continuada e tentar terminar. E aí eu falo um pouquinho, então vamos refletir um pouco sobre esse E e sobre esse O, galera. Olha só, o que eu escrevi aqui? Se um evento ocorrer de N formas possíveis e um outro de N formas possíveis, então o número de escolha de um evento ou outro vai ser N mais N maneiras, e a soma das maneiras que eu tenho de cada um deles. Lembra que ela ia da Jacarepaguá para a Arena? Ela podia passar na Barra ou na Arena. Então ela tinha 4 possibilidades na Barra, mais 6 possibilidades passando primeiro na Arena. Isso dá um total de 10 possibilidades. Então o O é o E. E quando eu tiver de N maneiras diferentes e tiver que ser uma coisa e outra, aí vai ser o produto dos dois. Certo? Vamos exercitar mais um pouco. Então os exercícios eu quero que vocês façam agora da apostila da página 33 e 34, do 3 ao 17. Fiquem com Deus, galera. Tudo vai ficar bem. Vamos estudar, tirando dúvida, mantendo o ritmo. Vai dar tudo certo, a gente vai estar junto em breve. Beijos no coração.